Então o culto é assim. Então você mantém a comunhão com o Espírito Santo, que é o azeite, aí ele vai manter o que? A luz de Cristo brilhando, nos conduzindo, né? Olha aí, luz para o meu caminho é a tua palavra. Agora nós vamos passar para o outro lado. Então veio a luz iluminando o que? A palavra, está do outro lado. É o que nós estamos estudando hoje, né? A mesa dos pães da proposição, que tem para nós o significado de Jesus como o que? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que vai nos conduzir pelo nosso caminho para chegarmos à presença de Deus. Olha aí, nós ouvimos a palavra, tivemos fé nessa palavra, fomos salvos, o Espírito Santo veio morar em nós, e agora nós vamos conhecer Deus através da sua palavra, através de Jesus. Por isso ele disse lá, né, os discípulos: Tomé, estou há tanto tempo convosco que vocês dizem, mostra-nos o Pai? Não sabe que você, vendo a mim, está vendo o Pai? Olha aí, agora nós vamos conhecer a Deus através da palavra, através de Jesus Cristo. Aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e esse pão é cotidiano, é diário, todo dia está ali, continuamente isso. Todo tempo tem que fazer isso. Por quê? Porque não pode faltar a palavra de Deus. E esses pães representam Jesus, então não pode faltar. E tem o quê? É uma renovação desses pães. Por quê? Porque é preciso você renovar isso na sua vida sempre. É por isso que nós ceamos. Os apóstolos faziam o quê? A Santa Ceia para eles era quando? Toda semana acontecia. Era uma renovação desse pão, ou seja, dessa comunhão com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com Jesus Cristo, né? Uma representação. Então, esse partir o pão, essa ceia que nós fazemos, nós estamos renovando esse pão, renovando o que? A comunhão com Jesus, o conhecimento de Jesus, o conhecimento da palavra de Deus. Vamos crescendo, porque estamos fazendo um contínuo culto a Deus. Quando entrava no tabernáculo, na parte coberta, do lado esquerdo tinha então o candelabro, do lado direito, em frente ao candelabro, tinha a mesa com os pães da proposição. Se você olhasse para frente, veria lá o altar de incenso, depois a cortina e depois então a arca da aliança. É o nosso objetivo desse culto, é chegarmos à presença de Deus. Então veja que o sacerdote comia daquele pão. Quando ele ia trocar os pães no sábado, ele comia aquele pão. Arão e seus filhos comiam. Nós somos o que? Os sacerdotes. Está escrito na Bíblia, não é? Então, olha só, nós temos que comer este pão. É o que? É a comunhão com Jesus Cristo. Quem não ceia aqui embaixo, não ceia lá em cima. Então vem a Santa Ceia, você fala, eu não posso cear, você está dizendo, se Jesus voltar agora, eu não posso subir. Porque se eu não posso cear aqui, eu não posso cear lá em cima com Jesus. E lá vai ter um grande banquete, as bodas do Cordeiro, lá vai ter ceia. Se não cear aqui, não ceia lá. Então é bom você analisar isso na sua vida. Então eram 12 pães representando o quê? Ali representava Israel, uma aliança com Israel. Nessa aliança, o sumo sacerdote depois entraria lá dentro, onde estava a presença de Deus, representando Israel. Eles tinham um representante, o sumo sacerdote. Agora, para nós, o que acontece? Nós temos um representante, Jesus. Agora ele entrou lá dentro, ele rasgou o véu, a presença de Deus, ele abriu para nós. Ele entrou, não foi no tabernáculo terrestre, mas no celeste, lá diante de Deus, na presença de Deus, no tabernáculo verdadeiro. Ele removeu a barreira que existia entre nós e Deus, que era o pecado. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Então nós temos o quê? Uma nova aliança, não baseada em sacrifícios de animais, né, bodes, ovelhas, mas baseada no sangue de Jesus, o Filho de Deus. Nossos pecados não são aí passados para um animal, colocar a mão na cabeça do animal e passar para ele. Não,
Jesus levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que era contrário a nós. Então ele levou sobre ele, morreu por nós, nosso lugar. E se apresentou então diante de Deus. Olha, o sumo sacerdote, lá dentro não tinha banco para sentar, não tinha cadeira. Agora Jesus não, quando acabou a sua obra, ele se assentou à direita do Pai. Está indicando, a obra é perfeita, um sacrifício só, único, suficiente, verdadeiro, e acabou, não vai fazer mais outro sacrifício, é um sacrifício só. Ele se assentou à direita do Pai, indicando isso, acabou, está feito, está concluído, está consumado, como ele disse na cruz do Calvário. Vamos ver então o tópico 1, os pães da proposição. Então nós temos aí subtópico 1, a mesa dos pães, subtópico 2, os pães da proposição, subtópico 3, a simbologia dos pães. A fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, Deus ordenou o fabrico de uma mesa especial. Quanto aos pães, deveriam estes ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. Vamos ver então. Primeiro, então, vamos ver a mesa dos pães. A mesa que receberia os pães da proposição, feita de madeira de acácia, tinha estas medidas: 2 côvados de comprimento, cerca de 90 centímetros, 1 côvado de largura, cerca de 45 centímetros, e sua altura 1 côvado e meio, cerca de 70 centímetros, como está em Êxodo 25, 23 e 30. A mesa toda revestida de ouro fino recebeu adornos da altura de 4 dedos, bastante apropriados para conter os pães sagrados. Suas argolas serviam para transportá-la. A madeira de acácia, por ser medicinal, evitava fungos e parasitas que poderiam contaminar os pães sagrados. Bom, vamos ver então a mesa. Nós podemos colocar aí de 90 centímetros a 1 metro, né, de comprimento. Você veja aí a figura que está sendo mostrada. Então ela tinha de largura aí, na faixa aí de 45 centímetros a 50 centímetros, ou seja, meio metro. E de altura ela tinha aí na faixa de 70 centímetros a 75 centímetros de altura. Talvez você fale assim, por que essa mesa assim era baixinha? É porque na presença de Deus o homem deve se inclinar. Então, o sacerdote teria que se inclinar para trabalhar na mesa, não é? Então se inclina, o homem se inclina. Por isso que para subir no altar de sacrifício, de holocausto, havia uma rampa, né? Para que não mostrasse ali a nudez do sacerdote por debaixo da sua roupa, né? Não tinha escada, era uma rampa, e a rampa era íngreme, então o homem teria que se inclinar para subir. Sempre o homem deve se inclinar diante de Deus, né? Se submeter diante de Deus. Por isso que Paulo diz, né, que nós devemos de joelhos então estar na presença de Deus. É importante isso. Por isso que nós devemos estar de joelhos na presença de Deus, orando ao Senhor. Veja bem, a madeira que foi usada para fazer a mesa era madeira de acácia. Então a árvore muito boa, que tem uma durabilidade muito boa e que dificilmente penetra nela alguma coisa que vai prejudicá-la, algum fungo, alguma coisa. Agora, toda a possibilidade que houvesse de entrar alguma coisa era apagada, por quê? Porque a madeira, além de ser boa, ela foi revestida com ouro. O que significa isso? Madeira é a humanidade de Jesus e o ouro, a realeza de Jesus. Simbolizando o quê? Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Deus. Então o ouro simboliza isso. Então ela foi revestida de ouro. Então não tinha jeito de entrar nenhum fungo, nada, né? Não tinha nem a mínima possibilidade de haver qualquer contaminação. Então os pães eram colocados ali sobre a mesa, que era revestida de ouro. No subtópico 2 nós temos os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos quatitas, como está em 1 de Crônicas 9:32. Em sua composição usava-se a flor de farinha de trigo, como está em Levíticos 24:5. Ou seja, a parte mais fina e nobre desse produto. Depois de cozidos, eram postos em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. Levíticos 24:6 e 7. 12 pães, um para cada tribo de Israel. Então veja só, a tribo então dos quatitas prepararam então os pães. Os pães eram
assados ali no forno, tinha ali tudo isso ali, tá? Lá fora, tinha lá tudo, lá o lugar de preparar tudo. Então era preparado ali, os 12 pães, todo sábado, então se preparava aqueles 12 pães. Os quaquitas tinham essa responsabilidade. Então os Arão e seus filhos pegariam esses pães, levariam lá para dentro e colocariam sobre a mesa dos pães da proposição. A mesa, ela tinha uma beiradinha assim alta em volta, né? 4 dedos de altura, os pães eram colocados ali dentro, tá? Lembrando que esses pães podem ser retangulares ou redondos. Como eu encontrei quase toda a parte, a representação de pães arredondados, nós colocamos aí para você esses pães arredondados. Os pães que os judeus geralmente usam hoje na Páscoa são retangulares, parecendo um biscoito creme cracker comprido, né? Lembrando que esse pão é sem fermento. E esse pão aí também, que era oferecido ali, colocado na mesa dos pães da proposição, era um pão sem fermento. Então o material desse pão, então esse trigo tinha que ser o melhor trigo, que às vezes se peneirava 20 vezes o trigo, para ficar bem fininho, um trigo especial, para ser oferecido a Deus. Então, a maneira de se colocar esses pães lá em cima da mesa era uma coluna de 6 pães, um em cima do outro. Gente, esses pães são grandes, pesavam aí por volta de 2 quilos cada pão. Então, pães grandes, tá? Eram colocados, então, um sobre o outro. 6 de um lado, 6 do outro lado. 12 pães. Sempre lembrando, colocava-se então um pão em cima do outro, 6, e colocava incenso em cima. Fazia outra fileira de 6 pães, um em cima do outro, e colocava incenso em cima. E esse incenso é importantíssimo, né? Então nós cremos que esse incenso era para conservar o pão, e também tem a simbologia. O incenso simboliza a oração. Olha aí, a palavra de Deus unida à oração é representatividade de Jesus. Nós temos que saber isso. Bíblia, não se apenas lê a Bíblia sem oração. Aquele que só fica lendo a Bíblia e não ora, ele vira o quê? Uma pessoa muito dura, que não tem a capacidade de amar, não tem a capacidade de entender e compreender a palavra de Deus como ela é. Olha só, vai você tornar o quê? Aquilo que a Bíblia diz, olha, a letra mata, quer dizer, a lei, né? A lei conduz o homem à morte. Então você provavelmente vai se tornar uma pessoa assim, que não quer a salvação das pessoas, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Não é só ler. Tem que haver o quê? A oração junto. Porque a oração traz o quê? Comunhão com o Espírito Santo. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a comunhão com o Espírito Santo vai gerar em nós, né, a fé, o amor, o desejo de salvação de almas, o desejo que as pessoas sejam curadas, o desejo que as pessoas recebam uma mensagem diretamente de Deus, né? Isso é a comunhão com o Espírito Santo. Então tem que haver o quê? Oração e Bíblia. Não pode haver uma coisa sozinha. A oração pode tornar você fanático, se você ficar só orando e não ler a Bíblia. Aí você fica fanático. Começa a ver demônio, até o mosquito que passa voando, você acha que é um demônio. Começa a ver demônio por toda parte, né? Então, olha só o perigo. Tem que haver união entre a palavra e a oração. Entre a palavra e o Espírito Santo. Por isso tem aí o incenso. É muito importante isso. Então, 12 pães. Por que 12 pães? Esses pães representavam Israel. No Novo Testamento, o que esses pães representam para nós? Representam os 12 apóstolos, né? Se lá representava Israel, para nós representa a igreja, tá? Tem esse duplo sentido. No tabernáculo, no céu verdadeiro, né? Esses pães aí vão representar o quê? Os 12 apóstolos, os 12 fundamentos da igreja. Representam o quê? Jesus Cristo como a palavra de Deus, né? Então, é a nossa representação, nova aliança.